CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Que são os sinais e os sintomas de um provável tumor cerebral? Para isso nós convidamos aqui o Dr. Felipe Guardini. Dr. Felipe é o neurocirurgião, chefe do Prontomed da Santa Casa. Doutor, obrigado por aceitar o convite de falar com a CBN. Bom dia a todos os ouvintes, eu que agradeço. Nós vamos falar de um tema agora, tumor cerebral. O que seria um tumor cerebral e qual a diferença que a gente pode identificar aí de um tumor maligno, de um tumor benigno, se é que a gente pode qualificar dessas duas formas? Quando a gente fala da oncologia neurológica, né, da neurocirurgia oncológica, estatisticamente ele não é tão relevante quanto as outras áreas, como câncer de mama, câncer de intestino ou de próstata, né? A incidência de tumor cerebral, ela é de 1% na população em geral. Ou seja, de fato, ela não é tão grande, né? Mais ou menos 5 pessoas em a cada 100 mil habitantes por ano. Ou seja, uma população de 1 milhão de habitantes, a gente presume que talvez tenhamos 50 casos de tumor, né? E dentro desses tumores, a gente tem os tumores malignos e benignos, né? Os tumores malignos, o mais frequente deles é o chamado glioblastoma, é o glioma. É um tumor agressivo, de crescimento rápido e que tem sinais e sintomas de maneira aguda e que o paciente acaba descompensando. Enquanto os tumores benignos, depende muito do tipo de tumor, mas em geral eles crescem lentamente e os sinais e sintomas vão aparecer tardiamente, 2 anos, 5 anos, 10 anos ou muito tempo depois. Tá? E dor de cabeça é um sintoma? Então, a dor de cabeça, quase 80% da população vai ter uma dor de cabeça, né? E ela não necessariamente significa que seja... Constante, não constante? Isso, em algum momento, né? É talvez uma das maiores causas de absenteísmo ao trabalho, né? Mas isso não significa que a pessoa vá ter necessariamente um tumor cerebral. Na verdade, em geral, não tem. De regra, né? Imagina, todos nós temos uma hora ou outra uma dor de cabeça. A grande pergunta que a gente se faz e que é a instrução ao ouvinte é: se essa dor de cabeça que você tem de vez em quando, que está tendo no seu carro, ouvindo a gente, ou nas redes sociais, será que ela necessita de uma investigação maior com um neurologista ou com um neurocirurgião ou não? Então, algumas regras básicas eu tenho para passar, que são: pacientes que têm dores de cabeça acima de 50 anos, nunca teve dor de cabeça e começa a ter uma dor de cabeça acima de 50 anos, são candidatos a serem investigados, tá? Isso é um dos critérios. O segundo critério: eu tenho enxaqueca, doutor, será que a minha enxaqueca ela precisa ser investigada ou não? Naturalmente que é uma instrução generalista, né? Mas em geral, pacientes que têm enxaqueca desde a adolescência, infância, que se mantém do mesmo padrão, unilateral, pulsátil, que dá um pouco de tontura, náuseas e vômitos, que faz a alteração da visão. Esses pacientes que não têm mudança de padrão da enxaqueca, eles teoricamente não têm necessidade de serem, na verdade não tem uma suspeita de uma doença secundária, como tumor ou aneurisma cerebral, não só de tumor, né? Agora, por exemplo, eu tenho enxaqueca, tenho 40 anos, e ela começou a mudar de padrão, então ela começou a deixar o olho vermelho, ela começou a irradiar para a nuca, ela começou a dar mais, exatamente, não tinha náusea, agora tem náusea, não tinha perda de visão, agora tem perda de visão. Então, se ela mudar o padrão da chamada enxaqueca, que a gente fala migrânia, né? Aí sim a gente tem um alerta para que isso seja investigado, né? Naturalmente que outras situações são importantes, como pacientes que têm imunossupressão, pacientes HIV, mesmo controlados, doenças reumatológicas, nefrológicas, que façam uso de medicações que diminuem a imunidade, os imunomoduladores. As dores de cabeça têm que ser olhadas com mais cuidado. São pessoas que precisam de uma atenção maior, tá? E por fim, aquela dor de cabeça que ela vem muito forte. Então, doutor, nunca tive dor de cabeça na vida, ou tenho dor de cabeça, mas essa que eu tive, ela veio de maneira muito forte, muito intensa. É a chamada dor de cabeça que pode sugerir um aneurisma cerebral que rompeu ou está em processo de ruptura. Então, ela não vem só acompanhada de dor de cabeça. Em geral, o paciente fica
um pouco, em termos leigos, né, grog, ele fica sonolento, ele não fica responsivo. Então é um paciente que tem uma dor de cabeça sugestiva do AVC chamado hemorrágico causado por aneurisma. Tá. Ao passo que a dor de cabeça, quando a gente fala de tumor cerebral em si, em geral uma dor de cabeça de longa data, não é uma coisa aguda, súbita, é diferente da dor de cabeça do aneurisma, e ela vai deixando o paciente às vezes lento. Então é um paciente que não consegue mais se vestir direito. Aí tem a automedicação, que acaba também. Exatamente, a automedicação, que é uma causa de dor de cabeça, eu tenho que falar, se o senhor puder me lembrar também. Então, no tumor é isso, o paciente vai ficando lento, não consegue realizar as tarefas, ele fica confuso, fala, pô, mas o pai nunca foi de ficar confuso, agora ele não consegue fazer uma coisa, outra, será que é Alzheimer? Deve ser Alzheimer. Dor de cabeça, confuso, o paciente não consegue fazer uma autocrítica. E em muitas situações ele começa a perder força. Quando perde força é que a gente se preocupa, né? Fala, pô, a mão não mexe mais direito. Aí a família leva. Mas se ele tiver uma dor de cabeça nova, com confusão mental, com alteração da cognição e naturalmente eventual perda de força, sim, deve ser investigado também. Bom, você falou da dor de cabeça, da automedicação. Automedicação. Quando a gente toma mais que 12 a 15 comprimidos de analgésico comum por mês, ou seja, se você tomar um por dia, você já está predisposto a uma dor de cabeça por automedicação. Tá. A região que é o nosso relé sensitivo, é onde tem a sensação de dor, é o tálamo no cérebro, ele começa a se modular de maneira alterada. Então a gente começa a ter uma cefaleia por adição, uma cefaleia por drogadição. Naturalmente que é diferente do paciente que usa drogas ilícitas, né? A cefaleia por uso de analgésicos, ela acontece quando a gente ultrapassa esse limite que não é tão certeiro, por uma outra dor de cabeça. Por exemplo, eu tenho enxaqueca, que é bem clássica, né? Unilateral, pulsátil, perda de visão, alteração da sensibilidade, da sensibilidade à luz. E aí eu começo a tomar uma dipirona hoje, amanhã ela não melhorou muito, porque às vezes fica com a chamada ressaca da dor de cabeça, tomo outra. Se você começar a ultrapassar esse limite de automedicação, tanto dipirona, paracetamol ou anti-inflamatórios, né? Você começa depois a ter uma outra dor de cabeça, que é uma dor de cabeça em geral temporal, pior no final do dia, que não é unilateral e é diferente da enxaqueca. Então o paciente chega no consultório e fala, doutor, eu tenho enxaqueca, ela acontece 2, 3, até 4 vezes por mês, é ruim, eu tenho que ficar no escuro, nada funciona, nada dá certo, mas todo dia eu tenho uma outra dor de cabeça. O que está acontecendo? Porque antes eu não tinha outra dor de cabeça. É uma dor de cabeça de baixa intensidade, mas diária. Vamos falar agora, logo depois do Repórter CBN, a gente volta para falar do tema. Já voltamos. Combinado. A gente volta a conversar com o Dr. Felipe Guardini, ele é neurocirurgião, chefe do pronto-médico da Santa Casa. Doutor, a gente está falando aqui sobre sinais e sintomas de tumor cerebral. A pergunta agora existe uma relação familiar com o tumor cerebral, uma relação de predisposição genética, por exemplo? Otávio, pode existir sim, mas de maneira em geral, não, tá? Não é comum uma pessoa que tem um tumor na mama, um tumor no intestino ou na próstata ter um tumor cerebral, ou um paciente que teve um tumor cerebral, os filhos ou parentes envolvidos terem uma predisposição também. Então, né? Existem algumas situações, o que a gente mais vê na prática do dia a dia é uma doença chamada neurofibromatose, que é uma alteração genética cromossomial, que nesses casos o paciente tem uma predisposição a desenvolver, além de tumores em nervos, na região ocular, no cérebro também, e aí sim fazer a transmissão dos seus genes aos familiares. Mas em geral não é uma coisa que a gente se preocupa, do ponto de vista de meu pai teve um tumor cerebral, e eu necessariamente preciso investigar para ver se eu não tenho um tumor cerebral. Não é uma medida de saúde pública. Então, é bom não ficar esperando. Dor de cabeça constante, atípica, é bom fazer um check-up neurológico. Sinais e sintomas de cefaleias que devem nos alertar para que nós procuremos um neurologista ou um neurocirurgião para investigar, ou o próprio médico do Programa de Saúde da Família nas comunidades. Também tem toda a competência para investigar. Volte mais vezes a CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.